Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais, hoje a igreja celebra um título que deu muita discussão nos primeiros séculos, porque era muito forte. Theotokos, Mãe de Deus. Mesmo os grandes padres da igreja da época achavam muito forte esse título para Nossa Senhora. Como que uma criatura é Mãe de Deus? Eles pediam que se colocasse o título de Christotokos, Mãe de Cristo, para amenizar um pouco. Essa discussão foi bem acalorada e fizeram um concílio de Éfeso, no ano 431, para decidir se esse título realmente. E eles chegaram à conclusão que se mudasse de Theotokos, Mãe de Deus, para Christotokos, Mãe de Cristo, se perderia a mística do esvaziamento total de Jesus, que realmente a mesma pessoa divina assumiu a natureza humana em Maria. Ou seja, Maria gerou a natureza humana no seu corpo, mas a pessoa é a mesma pessoa divina. Não existe natureza humana sozinha. Então, como a pessoa daquela natureza humana é Deus, não é problema nenhum dizer que Maria é mãe de Deus. Isso depois foi consolidado no outro concílio da Calcedônia, 20 anos depois, 450 mais ou menos depois de Cristo, quando se definiu que Jesus tinha as duas naturezas que não se confundiam, mas nunca se separavam. E Maria participou desse grande mistério. E se vocês forem pensar um pouco, como Jesus não escreveu nada, Papa Bento, grande Papa Bento, ontem foi 1 ano de falecimento, né? Ele diz uma coisa, que o único testamento de Jesus declarado é quando ele entrega Nossa Senhora para João, o discípulo amado. Então, o que nós temos de testamento de Jesus é ele entregar sua mãe para nós. Uma mãe que não fomos nós, Igreja Católica, que surgiu depois, que escolheu, que foi o próprio Deus. O que Jesus quis mostrar aos pés da cruz ali, com sua mãe e João, é que o caminho mais seguro, mais curto, para chegar até ele, é passar pelo ventre da mãe. Uma coisa óbvia, se Deus quis esse caminho, e se Nossa Senhora é hoje uma mãe espiritual, e se o Espírito Santo continua fecundando a sua missão na terra, é claro, óbvio, que ainda se continua a fecundação entre a mãe e o Espírito, e gerando novos santos para a igreja. Mas aqui no Evangelho a gente vê que as pessoas que viram essa mística do menino Jesus nos braços, que viram que Nossa Senhora era especial, eram humildes, eram os pastores, que na época não tinha grande relevância. Pastores naquela época nem sabiam ler. Os reis magos, que apesar de serem pagãos, tinham uma certa sabedoria pela humildade que tinham, de sempre estar de olho para aprender com a realidade. Nós vivemos hoje uma época em que cada um inventa uma verdade. Na verdade, a verdade existe em si, ela não é relativa. A verdade, nós aprendemos a definição de verdade para São Tomás de Aquino é adequatio rei et intellectus, adequação do meu intelecto à realidade. Né? Nós adequamos, nós não criamos verdades. Em Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Né? Deus é verdade e amor. Não tem como desvincular. E não tem um que é maior que o outro. Então hoje, nós temos que pouco a pouco entender que são só os humildes que reconhecem
tamanhas verdades de alguém que se esvazia, essa kenosis, um Deus que criou tudo, que se faz um embrião, depois um bebê, uma criança indefesa. Isso dá um nó na cabeça para nós que somos orgulhosos, mesmo sendo nada, né? Quem somos nós? Quem somos nós? Nada. Tem gente que cai de bicicleta e morre. Cai de bicicleta, não estou falando nem um acidente de carro, né? Aliás, cai da própria altura, principalmente idoso, tem um tipo de hemorragia que dá no idoso, que ela é tardia, que se nota, mas ela é quase sempre mortal, né? O idoso bate a cabeça, às vezes ele não tem nada ali, mas com o tempo é um tipo de hemorragia venosa, subaracnoide, que a gente chama, que lá na frente ele perde a consciência por uma queda da própria altura. Então, se nós temos a consciência que nós não somos nada, deveríamos lutar para ter essa humildade, para entender esse mistério de alguém que se humilha tanto por nós. Que se humilha tanto. A tal ponto de confundir nossa mente. A dar discussão teológica. Como assim uma criatura é mãe de Deus? Como assim? Isso para nós é um escândalo. Porque ele que é o criador de tudo se humilha. E nós ficamos aí, eu tendo como pastor, é desgastante, né? Tendo que, a todo instante, mendigar a presença na igreja. Mendigar a oração. Mendigar a presença na adoração. Diante de um escândalo de amor desse, de alguém que se doa, que não precisaria daquilo, tem que ficar mendigando que a pessoa faça adoração. Nós deveríamos, se tivéssemos um pouco de bom senso, pensar, caramba, eu que sou um lixo, devo dar minha vida o máximo. Ele que é Deus fez isso por mim. Isso é uma humilhação. Ela é uma criatura. Mas que por causa dessa humilhação, que ela acreditou, se tornou rainha do céu e da terra. Por causa do rei, que é Cristo, né? Por causa do rei. Às vezes dói no protestantismo, quando eles tentam combater como se a idolatria das imagens, e eles começam a se afastar um pouco da verdade, e alguns começam a ferir fortemente. Ela é uma qualquer, ela não é ninguém, né? Agora imaginem, como é que Nossa Senhora, mãe do rei, não é ninguém, se eu não quero ouvir que minha mãe seja ninguém. Eu fico muito feliz quando alguém elogia minha mãe, que é uma criatura, mãe de uma criatura. Como é que eu tenho a audácia? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente quer defender alguma coisa, nós jogamos fora coisas sagradas junto. Se nós queremos combater, se existem padres que são canalhas, se existem fiéis que são canalhas, bispos que são canalhas, você não pode jogar a igreja fora pelos nossos erros. Se eu um dia faço algo de errado, cuidado para você não jogar o que é sagrado fora. Você não pode jogar a igreja fora. Você não pode jogar Cristo fora. Você não pode jogar a mãe dele fora por um erro meu. Hoje nós estamos na famosa, como diz Papa Francisco, era do descartável. Por qualquer coisa se descarta o sagrado. Não é assim que se resolve a coisa. Você não resolve um problema pontual jogando tudo fora. Ontem eu tive uma notícia muito triste. E eu quero que depois vocês me ajudem a identificar quem é. Ontem foi um dos momentos mais lindos, né? Da paróquia. Tanto o momento de adoração, quanto a ceia. Aquela ceia de ontem não é uma simples comida. Eu vou falar até um testemunho. Há alguns meses eu estou de dieta. E eu perdi um pouco com o tempo, assim, vontade de comer algo. Geralmente, na maioria das noites, estou comendo feijão com ovo. Só.
E não está fazendo, não sinto falta, não estou sofrendo por isso. Mas ontem, quando eu comi, eu senti um sabor incrível na comida. Que não parecia humano. Um sabor assim, fora do normal. Que eu não estava, talvez por estar desligado, né? E ontem, alguém com o coração na mão me disse que uma pessoa, eu não sei se está aqui, eu quero saber quem é, encheu o prato de todas as coisas e no final jogou no lixo, na frente de todo mundo. Eu quero saber quem é. Porque essa pessoa não entra no céu fácil. Eu quero resolver com ela. Qual é a parada? Qual é o ponto? O que aconteceu com essa alma? Antes dela ser julgada. Se você conhece essa pessoa, peça para falar comigo. Não deixe ela sem falar comigo. Ok? O que é o ponto que fez que alguém, no momento em que pessoas, sabe-se lá, quem trouxe os pratos, se pegou a única coisa que tinha na casa, talvez o único peru, o único sei lá o quê, ele não sabe, é a única leitoa que tinha, o único pernil. O que houve com essa pessoa? Para você descartar tudo. Qual foi? Nós estamos numa sociedade descartável. Por que não se resolve pontualmente? A pessoa que estava servindo, a última pessoa que serviu, disse assim, padre, meio com o coração na mão, né? Por que ela serviu todas as misturas? Por que não negou? Por quê? Ela nem provou. Só que isso é uma reflexão teológica para nós. Isso acontece com o sagrado. Não é só na comida. Na comida escandalizou quem estava ali. Assim como me escandalizou. Eu tenho pena dessa alma. Me escandalizou. Mas se faz isso com a igreja. Chega na igreja, usa o que pode e qualquer coisinha joga a igreja no lixo. É muito comum isso. É muito comum. Nós temos que parar com essa história do descartável. Assim como no casamento. No primeiro conflito, eu vou separar de você. Quando eu decidi ser padre, é para sempre. Já tive todos os tipos de contrariedades, de raiva. Mas eu nunca disse para Deus, eu vou te deixar. Pelo contrário, eu digo, Senhor, se um dia eu pisar na bola para te deixar, manda um câncer de pâncreas. Eu até sei de pâncreas, porque o de pâncreas a gente descobre quando já é tarde. De cabeça de pâncreas. Né? Aí quando você descobre, já era. Só dizer adeus. Né? Mas não quero voltar atrás. Eu não quero descartar, depois de tudo que eu recebi de Deus. Tudo. Eu sei que eu vou ter contrariedades. Mas eu vou descartar todas as bênçãos que eu recebi. Todos os conhecimentos que eu recebi. Todas as graças que eu recebi. Depois eu vou e descarto a igreja. Como tem padres que deixam de ser padres, depois nunca mais frequentam. Como assim? Descartar a igreja? Como assim descartar o prato inteiro? Que você nem provou. O que é que te levou a isso? Quero saber. Eu quero saber. Por favor, me digam quem é. Eu vou na casa dele. Ou dela, não sei. Mas eu quero saber. Nós não podemos viver na sociedade do descartável. Né? Eu acho que tudo isso tem que fazer a gente refletir muito. Se nós quisermos realmente irmos para o céu. Você não vai encontrar igreja, nem padre, nem ninguém perfeitos. Resolva. Pode resolver com o padre. Fala com o padre. Tem pessoas que vêm atrás de mim. Padre, eu não concordo com isso, eu fiz isso. Ótimo. Outras que ficam falando nas costas. O que você vai ganhar com isso? No início eu ainda ouvia. Hoje eu nem deixo falar. Falo, olha, fala para essa pessoa falar comigo. Enquanto ela está falando nas costas, não vai adiantar nada. Né? Não adianta nada. E pessoas que descartam todo o sagrado. Tudo. A encarnação de Cristo, a humilhação de
de ser um embrião, a humilhação de nascer de uma criatura, a humilhação de ser criança, a humilhação de aprender a falar, a humilhação de aprender a andar, a humilhação de ser adolescente, a humilhação de aprender a falar, a humilhação de aprender a trabalhar, a humilhação de ser cuspido, a humilhação de ser morto. Você joga tudo no lixo, porque uma pessoa da paróquia te feriu. Como assim? Como assim? Então ontem, para mim isso é uma reflexão que eu estou remoendo ela. Né? Não porque eu não acho que um ser humano é capaz de fazer isso. O ser humano é capaz de jogar um menino que nasce no lixo, num saco de plástico, e jogar no lixo. Seu próprio filho. Como é que não pode jogar um prato de comida? Só que eu quero aqui resolver isso. Porque isso é um sinal que nós estamos vivendo a cultura do descartável. A nossa fé está sendo totalmente descartável. São José não viu um milagre de Jesus. Não viu. São José não viu um milagre. Pegou Nossa Senhora, levou para o Egito, caminhando, tudo a pé. Chega lá, né? Não, depois vai para Belém, não acha ninguém para nascer lá, leva para um coxo de vaca, fica lá acuado, depois corre para o Egito para fugir de Herodes, volta, fica lá, um menino com 12 anos, some lá, fala, ó, o senhor não sabia? E ele viveu até o último instante na fé, que aquele menino não é um menino qualquer. Se nós quisermos realmente ter uma fé madura, nós não podemos viver a cultura do descartável. Nós não podemos. Nós não podemos jogar o prato fora que nos serviram. O prato da igreja, os sacramentos, as bênçãos, as orações que nós recebemos. Porque o padre me fez isso, porque o fulano de tal me olhou de lado, porque a ciclano me humilhou na palavra. Você joga tudo como essa pessoa ontem fez? Não é assim que se resolve. Então vamos pedir que Nossa Senhora, que é muito humilde, que foi fiel até o último instante, mesmo com a espada transpassando, que nós jamais entremos na cultura do descartável. Resolva o seu problema. Uma pessoa pode me chamar para ajudar, mas vá. Não jogue fora aquilo que Deus nos deu de sagrado. Né? Não jogue fora. Porque isso pode ter um preço muito alto. Você pode perder a sua alma. Nós não temos o direito de descartar um amor tão grande como esse, que se humilha por nós, por qualquer coisinha ou qualquer pessoa que cruza a nossa, né? Joga o menino fora junto com a água suja da banheira. Que loucura é essa? Joga a água suja, mas pega o menino para você. Que Nossa Senhora nos ensina a ser humildes, a viver nossa fé, né? Com toda força. Daqui para frente vocês vão ter muitas decepções, muitas. E só vai ser salvo quem perseverar, quem resolver seus problemas, sem descartar aquilo que não tem ninguém no mundo que pode sujar, que é o próprio Deus que se dá por nós, na Eucaristia, nos sacramentos, na sua mãe, os santos, a própria igreja. Ninguém suja a igreja, por mais lambão que seja. Ninguém. Não descartem a igreja, porque a consequência pode ser muito ruim para você e para sua família. Resolva os seus problemas. Saia da cultura do descartável. Creia em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,